Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia aqui com vocês no canal O Reino em Pauta. É sempre uma alegria falar com pessoas tão queridas como vocês, poder cumprimentá-los todas as manhãs e poder trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Amados, a nossa série, essa já é a mensagem de número 8, é sobre o tema uma experiência real com a paternidade. Glória a Deus. Gente, a paternidade é uma coisa tremenda. Paternidade não é paternalismo. Paternidade é a realidade do pai, é a realidade dessa mesa de comunhão entre o pai e o filho. Glória a Deus. Muito bem, amados, e nós estamos então liberando essa palavra que basicamente é uma continuação de tudo que a gente vem falando nesses dias, nesse tempo. Nos últimos meses, Deus tem liberado muito sobre essa mesa de comunhão do Pai, do Deus Senhor, que nos filiou e nos fez seus filhos. E nos colocou então na sua mesa constituída com a vida de Deus. Eu vou usar aqui nesse início, amados, o livro de Jó. Queria falar um pouquinho sobre o Jó. O Jó, aparentemente, esse pai exemplar, não é? Então, capítulo 1 e verso 1 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro, justo e temia a Deus. E evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos acostumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tinham lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Queridos, quando nós olhamos para o livro de Jó e fazemos uma analogia na sua primeira parte, nós ficamos maravilhados com Jó. Nós temos uma visão aqui de um pai exemplar, de algo extraordinário. Mas quando você vai lendo o livro de Jó e vai percebendo que as coisas não eram bem assim. Hoje não é diferente. O homem é sempre uma caixinha de surpresa. Por isso é que precisamos estar atentos todos os dias em relação a nós mesmos. Deus, eu já falei, e é uma revelação, vou falar sempre, que Deus deseja revelar você para você. Antes de revelar Deus para você, Ele quer mostrar a você e a mim quem somos. Porque na realidade, muitas vezes, nós vivemos um tipo de um engano em relação a quem somos. Não nos conhecemos. Diante de tantas situações, estamos perdidos em nossa própria identidade. Jó, a Bíblia está dizendo que ele era um homem, amados, justo. Ele temia a Deus. A Bíblia está dizendo que ele era íntegro e evitava fazer o mal. Isso era Jó. Possivelmente Jó achava que essa era uma verdade na vida dele, que essa era uma realidade ganha. Mas você vai perceber que não era uma realidade ganha. Vai perceber que era algo, irmãos, que fazia parte da vida de Jó, mas não era algo que governava a vida de Jó. Porque Deus
é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Muitas vezes eu achei que Jó, quando li o seu livro, eu achei, meu Deus, fiquei maravilhado com Jó. Mas depois eu fui percebendo, falei, puxa, Jó, acho que ele enganava a si próprio. Ele pensava que ele era um bom pai. Ele pensava que estava tudo certo, fazer o sacrifício, oferecer a Deus pelos filhos, interceder pelos filhos. Mas, queridos, nós vemos logo na sequência, no verso 6, a primeira provação de Jó. Então, Jó foi posto à prova. Quando nós somos postos à prova, você sabe por que nós somos provados? Para ser aprovados. Se nós somos provados, significa que ainda não estamos prontos. Toda prova, ela é entregue com a finalidade de uma aprovação. Então eu queria que você pontuasse bem no seu coração agora. Porque muitas pessoas ainda não conseguem entender as provas que passam. Porque é difícil um homem entender quem ele é. E como eu disse, se eu não entender quem eu sou, eu vou entender quem Deus é? Jamais. A palavra é tão clara e diz até que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. E a palavra diz que se eu não amar o próximo que eu estou vendo e dizer que amo a Deus, eu estou sendo mentiroso. E a Bíblia ainda vai mais longe, ela diz que eu sou pior do que o infiel. Amados, então é muito sério demais quando eu não me conheço, ou quando eu acho que me conheço, ou quando eu me apresento diante de Deus como alguém exemplar. É o que nós vemos hoje na religiosidade. A religião ensina as pessoas a ser exemplar. O grande problema é que elas não conseguem ser exemplar, e quando elas percebem que elas não conseguem ser exemplares, elas se frustram. Elas se frustram. E frustram com quem? Frustram primeiro com Deus. Primeiro com Deus. Elas vão reclamar primeiro para Deus. E a reclamação sempre é essa. Por que o Senhor não fez isso? Por que eu orei e o Senhor não respondeu? Por que eu clamei e o Senhor não fez? Por que eu fui fiel e o Senhor deixou eu sofrer por tal situação? Quantas vezes nós já fizemos isso, irmãos? É porque ainda não fomos revelados a nós. Então dá a impressão aqui que Jó é verdadeiramente um exemplo, né? A Bíblia mostra, irmãos, aqui, que ele fazia então que os seus filhos, depois das festas, cada um se purificasse. E não era só isso, a Bíblia diz que ele fazia um sacrifício de madrugada. Esse sacrifício era se os meus filhos pecaram, que eles já sejam perdoados. Meu Deus, parece um exímio. Aí Deus olha e permite acontecer algo na vida dele. A Bíblia diz no final do versículo 5, que esta era a prática constante de Jó. Então ele era uma pessoa praticante. Irmãos, está cheio de gente praticante. Mas só o praticar, sem conhecer, sem se conhecer, sem reconhecer quem somos, não vai valer de nada. Vai virar uma doutrina vazia. Uma doutrina pode ser muito boa, mas ela não tem realidade. Né? Pode ser uma verdade, mas uma verdade sem realidade. O que Jó fazia era verdade, não é? Era bom, não era? Era, mas não tinha realidade. Porque se tivesse realidade, Jó já estaria com a aprovação na mão. Ele estaria com a bênção completa. Mas a Bíblia diz no verso 6, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Quando eu leio aqui que os anjos foram apresentar diante do Senhor, Satanás estava no meio. Qual era o propósito de Satanás estar no meio? Meu Deus do céu, né? E a Bíblia diz assim, o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Ele respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. O que ele estava fazendo? Perambulando pela terra e andando por ela. Satanás anda todos os dias perambulando e olhando todas as situações e anotando.
Meus amados, como é sério isso? Então disse o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Olha só como ele era tremendo, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Quem está falando isso para Satanás é o próprio Deus. Agora vocês acham que Deus não sabia que Jó, irmãos, logo no capítulo 3, ele iria desabar? Lógico que Deus sabia. Assim como muitas vezes nós achamos que fazemos coisas e Deus não está vendo, e Deus não sabe. Achamos que somos bons pais, exercemos, sabe, uma paternidade achando que somos exímio, exemplo. Não reconhecemos que precisamos muito do Senhor e que dependemos do Senhor para poder viver e sobreviver e poder vivenciar a realidade da paternidade do nosso Senhor. Poder vivenciar, ter uma experiência real com essa paternidade. É o desejo do Senhor. A prova vem para que eu e você sejamos revelados. Ore por mim, ore por nós, ore por você, ore pela sua família. E agora receba essa oração de fé e volte amanhã, porque eu vou continuar a nossa sequência aqui. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela alegria que o Senhor nos dá de poder vencer e ouvir a tua voz. Fica conosco, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e até amanhã.